Olá pessoal, meu nome é Concécio e esse é o quarto vídeo das histórias da Bíblia. Hoje nós vamos continuar lendo Gênesis 6. Então, versículo 1. Como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então aqui nós temos descrito de uma forma bem clara que os anjos, os filhos de Deus, tiveram relações com as filhas dos homens. Esse versículo, junto com o versículo 4, contém informações muito surpreendentes. Vamos ler o 4 agora. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Então, o que nós temos nesses dois versículos? A primeira revelação surpreendente aqui é que os anjos têm relação sexual. Eles fazem amor, eles se apaixonam, se casam e geram filhos. E se eles fazem amor, é porque eles têm um corpo que permite o desejo de fazer e ainda podem se reproduzir, podem gerar filhos. E a segunda revelação é que os filhos dos anjos com as filhas dos homens eram gigantes, o tamanho deles era fora do comum. E a terceira revelação surpreendente é que os gigantes não existiram só nessa época, mas também depois. Existe muita especulação por parte da igreja e muitas histórias inventadas de que os anjos que tiveram relações eram anjos caídos e que foi por isso que Deus destruiu a terra, mas nós vamos ver que não é bem assim. Esse versículo informa claramente que os gigantes existiram nessa época e depois. Como todas as pessoas dessa época morreram no dilúvio, inclusive os gigantes, aqueles que nasceram depois nasceram da mesma forma. Apesar de não ser um acontecimento muito comum, de vez em quando um anjo se apaixonava e tinha relações com uma mulher e ela gerava um gigante. Continuando agora no versículo 5, temos a explicação de por que Deus decidiu destruir a raça humana. 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então, olha que informação forte. Não é só o homem era mau, mas toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era continuamente má. Então Deus não ficou zangado porque os homens pecaram. Aqui fala bem claro. E no versículo 6 diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Isso lhe pesou o coração. 7. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois me arrependo de os ter feito. Então Deus viu que a humanidade não tinha mais jeito, todos tinham se tornado muito maus. Mas será que não tinha ninguém bom no mundo mesmo? Tinha. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele era homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Então no versículo 13, disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado a mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, destruí-los-ei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. 15. Desta maneira farás, o comprimento da arca será de 200 metros, a sua largura de 35 metros e a sua altura de 20 metros. Essas são dimensões comparáveis à de um transatlântico hoje em dia. 16. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. 17. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo do céu. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Aí nesse momento muitas pessoas ficam confusas e falam: nossa, mas como que Noé conseguiu colocar um casal de cada animal na arca? Eu mesmo já pensei isso, falei: gente, esse negócio não dá certo. Ele ia demorar anos para poder
ir lá capturar todos os animais e com certeza ia acabar esquecendo algum. Mas lendo o próximo versículo, nós vamos entender o que realmente aconteceu. 20. Das aves conforme a sua espécie, de todos os animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Ou seja, os animais foram até ele. Deus guiou os animais até Noé para que ele colocasse na arca. Aqueles animais que Deus queria que habitassem na nova terra, ele guiou até Noé. Foi nesse momento que Deus deixou para trás os dinossauros. Mais tarde nós vamos falar sobre isso. 21. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. E assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Agora vamos para o capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nessa geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, um macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Interessante que nesse versículo Deus fala de animais limpos, mas os animais limpos eles só foram definidos pela lei muitos anos mais tarde, quando Moisés recebeu a lei de Deus. Mas como Deus sabia quais animais deveriam ter em maior quantidade na terra, ele já separou 7 casais de cada um que ele considerava limpo. Ou seja, tinha que ter mais ovelhas, mais gado, mais cavalos do que leões, tigres e jacarés. Versículo 5. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. 11. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então aqui nós temos a informação de como uma chuva de 40 dias inundou a terra. Não foi só uma chuva, porque a gente sabe que não chovia antes do dilúvio. Quem tem dúvidas, assista o primeiro vídeo das histórias da Bíblia sobre a criação. A água ela veio das fontes debaixo da terra e da camada de água que havia em volta da terra. É por isso que em 40 dias inundou toda a terra. E por isso que quando Deus anuncia o dilúvio, em Gênesis 6, versículo 3, ele fala que o homem ia viver a partir daí somente 120 anos. Já expliquei esse no primeiro vídeo. Versículo 12. E houve copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca e juntamente com ele seus filhos Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres dos seus filhos. Então entraram na arca 8 pessoas. 15. De todas as criaturas que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E no 16, então o Senhor fechou a porta por fora. É muito legal isso, porque a porta da arca devia ser enorme, né, para passar aqueles elefantes, girafas e todos aqueles bichos. E quando Noé entrou com todos os bichos, quem fechou a porta foi Deus. E é claro, ele já deve ter dado aquela vedada, tampado qualquer buraquinho para não ter problema. 17. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas, cresceram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes foram cobertos, 10 metros acima do monte mais alto. 21. Pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, tanto a ave como o gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta e todo homem. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. A terra ficou afogada 5 meses, e Noé dentro da arca todo esse tempo. Agora, capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé. É claro que ele não tinha esquecido dele, é só uma maneira de falar. E fez passar um vento sobre a terra, e as águas baixaram. Cerraram-se as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva do céu se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias as águas haviam abaixado. A arca repousou no 7º mês,
no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E até hoje ela está lá. A primeira vez que ela foi vista foi em 1958, um piloto de caça na fronteira da Turquia fotografou, registrou, saiu nas revistas da época, e desde então muitas vezes ela já foi fotografada e expedições foram até lá para ver a arca. Versículo 5. As águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca. Soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. Mas a pomba, não achando onde pousar a planta do pé, voltou para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face da terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, tornou a enviar a pomba. Quando a pomba voltou a ele à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou a pomba, mas essa não voltou a ele. 13. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Ou seja, Deus abriu a porta porque ele tinha fechado. E Noé saiu da arca no 27º dia do 14º mês. Ele ficou 1 ano e 2 meses na arca. No versículo 18. Então saiu Noé, com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo que se move sobre a terra. Então edificou Noé um altar ao Senhor e lhe ofereceu um sacrifício. Aí no 21 fala que o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Preste atenção. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Essa é uma afirmação muito forte. E Deus continua: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aqui temos Deus falando que ele não vai mais amaldiçoar a terra por causa do homem. E enquanto a terra durar, ela vai seguir o seu caminho natural sem a intervenção dele. A verdade é que Deus deve ter sofrido muito com a morte de toda a humanidade. Nós sabemos que ele não tem prazer na morte da pessoa má, como dizia em Ezequiel 33:11, não tem prazer na morte do ímpio. E nós lembramos que quando Caim matou Abel, Deus falou que a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então nós podemos imaginar a voz de todas as almas da humanidade clamando a Deus. Isso deve ter sido um peso muito grande para ele. E no capítulo 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Agora no versículo 2 temos uma informação muito importante. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Nas vossas mãos são entregues. A partir desse momento, os animais começaram a sentir medo do homem. E pelo que nós sabemos, os animais atacam o homem por causa de medo. Aí começou a inimizade entre os homens e os animais. Isso quer dizer que antes do dilúvio, os homens e os animais conviviam pacificamente. No versículo 3, tudo que se move e vive será para o vosso mantimento. Assim como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Uma das razões dessa inimizade é porque o homem ia começar a comer a carne. E eu acredito pessoalmente que foi por isso que Deus não permitiu que os dinossauros entrassem na arca, porque no novo mundo os animais iam começar a atacar os homens. Ao contrário do que a ciência afirma, os dinossauros eram pacíficos antes do dilúvio. E depois do dilúvio eles iam se tornar ferozes, como todos os animais selvagens se tornaram. Por isso eles não entraram na arca. Deus achou melhor não colocar os dinossauros no novo mundo. 8. Então disse Deus a Noé e seus filhos:
agora estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança. Então aqui nós temos o aparecimento do primeiro arco-íris. E por que foi o primeiro? Porque foi a primeira chuva, nunca tinha chovido antes na terra. Terminando no versículo 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé, e desses se povoou toda a terra. E nós vamos terminar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.